Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, que será a banca Instituto Referência que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanner e multifuncionais. Se você quiser adquirir meu curso de informática para concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram no dia 22 de janeiro e vai até o dia 22 de fevereiro. A prova objetiva será no dia 13 e 14 de abril. Para os cargos de nível médio, que são esses daqui, será cobrado conhecimento de informática. Nessa primeira aula, eu vou falar do primeiro ponto do edital, que é conhecimento sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanner e multifuncionais. Também vai ser cobrado informática na parte específica do cargo assistente administrativo, informática básica, que é o mesmo assunto de nível médio. E também vai ter informática sendo cobrada para professor de informática educativa. Essa aula vai servir para todos esses cargos aí que será cobrada a informática. Então vamos falar aí sobre conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanner e multifuncionais. Nessa aula, eu vou falar sobre um assunto que está dentro do assunto de hardware, do tema de hardware, que são os dispositivos de armazenamento de dados. Os dispositivos de armazenamento de dados são classificados como memórias. Existem as memórias que armazenam dados permanentes, que são chamadas de memórias não voláteis, e também as memórias que armazenam dados temporários, que são chamadas também de memórias volátil. Bom, o que é um dispositivo de armazenamento? Primeiro, quando no edital fala assim, conhecimento sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, a palavra hardware quer dizer parte física do computador. Então é tudo aquilo que você pode tocar no computador, como teclado, mouse, impressora, scanner, entre outras peças do computador. Dentro do assunto hardware, existe esse tema que é cobrado, pela banca Instituto Referência e outras bancas, que são os dispositivos de armazenamento. Tem peças do computador que armazenam dados, como pendrive, HD, SSD, entre outros. Todo dispositivo que armazena dado é chamado de memória. Aí tem a memória volátil, tá? Que eu vou explicar o que é mais à frente, e a memória não volátil, não voláteis, tá? Quando uma memória volátil, como está escrito aqui, quer dizer o quê? Que ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Por exemplo, quando você salva uma foto sua no pendrive e você tira o pendrive do computador, aquela foto ali vai continuar no pendrive. Por quê? O pendrive é uma memória não volátil. É uma memória que não perde o conteúdo quando fica sem energia, tá? Agora, memória RAM, memória cache, registradores e CMOS são memórias voláteis. Por quê? Porque quando desliga o computador, essas memórias que têm conteúdo nelas vão ser apagadas. É uma memória temporária, também chamada de quê? Memória volátil, tá? A memória RAM, a primeira memória aqui, que é mais cobrada em provas, ela também é chamada de memória principal ou DDR.
e todas elas são memórias voláteis. Memória não volátil não perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Exemplo de memórias não voláteis: memória ROM, disco magnético, que também é chamado de HD, hard disk, disco rígido ou Winchester, disco óptico, que são os CD, DVD, Blu-ray, arquivo AUDISC, disco flexível, que é o disquete, também chamado de flop disk, dispositivo eletrônico, SSD, disco de estado sólido, utiliza memória flash como pendrive. Outros dispositivos eletrônicos são o pendrive e o cartão de memória, e o zip drive. Todos os dispositivos aqui abaixo são não voláteis. Eles não perdem o conteúdo quando o computador é desligado. Tá? Volátil aqui é memória flash, memória RAM, né? Memória cache, registradores e CMOS. E não volátil é memória ROM, entre outras memórias aqui, que são de armazenamento de dados. Uma coisa importante, que eu vou falar também durante a aula, sobre a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM, ela é usada por nós, usuários comuns. Por exemplo, quando você abre um programa do computador, como Word, Excel, PowerPoint, um programa de imagem, e você está utilizando aquele programa e não salvou o arquivo ainda que você está preparando ali no computador, aquele arquivo fica na memória RAM. Toda vez que você abre um programa no computador, ele vai para a memória RAM. Depois que você salva aquele arquivo, aquele documento que você fez ali no Word, por exemplo, no computador, ele vai para uma memória não volátil, como pendrive, HD, CD, DVD, tá? E a memória ROM, ela não é usada por nós, por usuário comum. Ela é usada pela fábrica de placas, tá? A memória ROM é uma memória que fica integrada na placa-mãe do computador. E já vem programas de fábrica nela. E só o fabricante da placa-mãe que tem acesso à memória ROM. Nós não temos acesso, só a memória RAM. Beleza? Vamos resolver questões falando sobre tipos de dispositivos de armazenamento, incluindo memória RAM e memória ROM. Essa é uma questão do Instituto Referência, que é uma banca que não disponibiliza suas provas anteriores. Eu consegui algumas questões do Instituto Referência através de candidatos, né, que me enviaram foto das questões. Então, vou trabalhar com essa questão aqui do Instituto Referência e com outras questões de outras bancas que vão te dar base para estar estudando. Existem dados que são importantes para o computador funcionar corretamente e não podem ser apagados mesmo se tiver, né, uma queda de energia e desligar o PC, que é o computador. Que tipo de memória do computador é responsável por não haver essa perda? Existem dados que são importantes para o computador funcionar corretamente e não podem ser apagados mesmo se tiver uma queda de energia e desligar o computador, que é o PC. Então aqui está falando de uma peça do computador que não podem ser apagados os dados. Ela é uma memória não volátil, que não perde os dados quando o computador é desligado. Que tipo de memória do computador é responsável por não haver essa perda? Qual item abaixo aqui é uma memória não volátil? Memória não volátil é qual? A letra A, memória ROM. Tá? Memória cache, memória RAM são voláteis. Somente a memória ROM ali é não volátil. Memória flash, quando fala memória flash, nós temos que lembrar de duas peças, que é o SSD e o pendrive. Esses dois dispositivos utilizam a memória flash. Eles também são não voláteis, como a memória ROM. Só que aqui no início da questão fala assim, existem dados que são importantes para o computador funcionar corretamente e não podem ser apagados. Quando fala isso daqui do início, está falando da memória ROM, porque a memória ROM ela tem programas
que vem de fábrica no computador. E se eles forem apagados, você não consegue utilizar o computador. Por esse início aqui, ó, nós conseguimos entender, eu consegui entender, né, que é a memória ROM que está sendo dita aqui no enunciado, não a memória flash. Porque se você apagar os dados do pendrive ou do SSD, você ainda continua utilizando o computador. Agora, da memória ROM, se apagar, não tem como usar o sistema. Você vai ter que usar outra placa-mãe, porque a memória ROM está ligada à placa-mãe do computador. Então, aqui a resposta correta é a letra A. Agora vamos resolver questões de outra banca, falando sobre memória RAM e memória ROM. Ó, uma memória é dita por ser volátil se o seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Um tipo de memória volátil é qual memória? Memória RAM. A memória ROM, memória flash e memória EPROM, que vem da memória ROM também, são memórias não voláteis. A memória RAM já é uma memória o quê? Volátil. Ela perde o conteúdo quando o computador é desligado. Lembrando das memórias voláteis, memória RAM, também chamada de principal e DDR, memória cache, que também pode vir L1, L2 e L3, registradores e os CMOS. O microcomputador moderno tem diferentes tipos de memória que suportam seu funcionamento. A memória que não é apagada quando se desliga o computador é qual? Qual memória não é apagada quando se desliga o computador? Ó, memória RAM, memória ROM, memória cache, que é L1 também, chamada de L1, memória registradores. Memória que não é volátil aqui dos quatro é qual? Memória ROM. Memória RAM, L1 e registradores são voláteis. Elas perdem o conteúdo quando o computador é desligado. Memórias não voláteis. Memória ROM. Memórias secundárias, que são CD, DVD, Blu-ray, pendrive, HD, SSD. São memórias que não perdem o conteúdo quando desliga o computador. Na busca de soluções para a limitação imposta pela comunicação entre processador e memória principal, que é a memória RAM, foi desenvolvida uma técnica que consiste na inclusão de um dispositivo de memória entre a memória principal e o processador. Sua função básica é acelerar a velocidade de transferência das informações entre processador e memória principal, e com isso aumentar o desempenho do sistema de computação. Este dispositivo é denominado qual? Aqui está falando de uma memória que fica entre o processador e a memória RAM, que é a memória cache. A memória cache é uma memória intermediária que fica entre o processador do computador e a memória RAM, que também é chamada de memória principal. A resposta correta aqui é a letra C. O usuário precisa adquirir um tipo de memória RAM que pode ser utilizada nos computadores atuais. Esse tipo de memória é conhecido pela sigla, letra A, DDR. Memória RAM ela é chamada de memória principal ou DDR. Aí você pode anotar, memória RAM, memória principal, DDR. E ela é um tipo de memória volátil. A resposta correta aqui é a letra A. Eu vou deixar uma aula extra na descrição do vídeo de noções básicas, né, de hardware e software. Nessa aula extra, que é focada na banca KLC, eu vou falar mais sobre impressoras, sobre multifuncionais, scanner, entre outras peças do computador, que eu não falei aqui nessa aula. Aí você assista, após finalizar aqui essa aula aqui, essa outra aula sobre noções de hardware e software da banca KLC, que serve para o Instituto Referência. Eu faço divulgação aqui também no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago no seu smartphone, pelo meu link que está abaixo, você vai ganhar um desconto no seu primeiro pagamento feito pelo Mercado Pago. E também eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece minha comunidade aqui no meu canal, eu vou te ensinar a acessar minha comunidade pelo seu smartphone. Você vai abrir o aplicativo do YouTube no seu smartphone, vai clicar nele,
vai digitar meu nome aqui ó, na pesquisa, Romilton Júnior Informática. Vai aparecer minha foto e o meu nome do lado. Você vai clicar no meu nome. Vai vir direto para a página inicial do meu canal. Você vai arrastar para o lado aqui nas guias. Vai aparecer a guia Comunidade. Você clica nela e arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você responder. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela eu vou deixar uma playlist de aulas minhas da banca KLC, que serve também para o Instituto Axis. Um grande abraço e até a próxima aula.